E chegou o tão esperado dia, o dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data muito importante para todos nós. Depois de uma jornada ambiental ETIS pela educação, transformação, inovação e sustentabilidade, chegamos a esse momento, a um marco que foi iniciado em 1972. E essa data, que foi marcada lá atrás, iniciou um novo tempo, iniciou um momento de reflexão da importância que é preciso dar ao nosso meio ambiente. Precisamos agir, precisamos construir oportunidades, caminhos e estratégias para preservar, conservar e cuidar do nosso meio ambiente. Essa data tem um significado muito especial para a ETIS. Foi com esse propósito e essa missão que a ETIS nasceu, com o objetivo de ser um instrumento capaz de transformar o nosso mundo pela informação, pela educação, engajando e conscientizando cada vez mais pessoas numa missão positiva, construtiva e evolutiva. Acreditamos em cada parceiro que somou esforços na construção de uma jornada que com certeza está apenas no início. Temos um longo caminho pela frente. É muito importante que as nossas mãos estejam firmes e seguras em parcerias sólidas, acreditando num futuro cada vez mais promissor para o futuro de toda a nossa humanidade. Chegou a hora de agradecer aos parceiros muito especiais, a profissionais que acreditaram nessa jornada ambiental ETIS e que nos ajudaram a construir esses 5 dias em prol da transmissão dessa mensagem que queremos promover para todo mundo. Muito obrigada a cada membro, a cada conselheiro e a cada parceiro que acreditou nessa soma de esforços em conjunto. Nosso muito obrigada a Casa Cor Sustentável, a cada parceiro que participou, que divulgou, que seguiu, que compartilhou essa mensagem. Continuem compartilhando. Deixem os seus comentários, qual foi a sua opinião, qual foi o tema que você mais gostou, o que mais te engajou, o que mais te sensibilizou e sobre o que mais você quer dialogar. Vamos juntos promover um diálogo construtivo. É muito importante continuarmos essa conversa em nosso dia a dia. E chegamos agora ao Dia Mundial do Meio Ambiente. E essa data foi escolhida pela ETIS para lançar a nossa revista ETIS, o nosso portal ETIS. E você já segue e já tem acesso às nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn. E todos esses canais queremos compartilhar vídeos, artigos, matérias, reportagens e tudo sobre as principais áreas e também sobre a responsabilidade e atuação que cada setor transmite pela sustentabilidade e para o meio ambiente. E agora vamos iniciar uma conversa muito especial. Hoje, nesse dia, recebemos 2 parceiros muito importantes e que já atuam na defesa desse segmento que é o meio ambiente. Vamos receber, em primeiro lugar, o nosso membro especial, Carlos Silva, presidente da Abrelp, presidente da ISVA e que já participa do ETIS desde a sua criação. Conhecido por nós como querido Carlinhos, eu quero te dar as boas-vindas e agradecer a você, a Abrelp, a ISVA, por somar esforços na construção de uma jornada ETIS. Seja bem-vindo, Carlinhos. Eu quero ouvir e todos nós queremos ouvir a sua mensagem. Oi, Vivian. Obrigado pelo convite para participar aqui dessa plataforma agora da ETIS. Parabéns pelo projeto. É um prazer poder contribuir, fazer parte e contar um pouco dessa vida nossa aqui na gestão de resíduos sólidos, à frente da Abrelp já há pelo menos uma década e agora mais recentemente também da ISVA, da Associação Internacional de Resíduos Sólidos. Então, tendo esses 2
mundos aí para olhar, que o Brasil por si só já é um mundo, e aí efetivamente a ISVA, como uma associação internacional com presença em 79 países, é outro mundo, mas com a mesma bandeira e com a mesma missão, que é promover a gestão sustentável de resíduos sólidos para proteger o meio ambiente e proteger a saúde das pessoas. Queria que você compartilhasse um pouco de toda essa trajetória da instituição que você lidera aí, a Abrelp. São 45 anos de jornada, então conta pra gente um pouco dos principais acontecimentos e dessa trajetória até chegar hoje. Bem, a Abrelp foi fundada em 1976 por alguns empresários pioneiros dos serviços de limpeza urbana no Brasil. Naquele momento, então ali no fim da década de 70, nós tínhamos muito da prestação dos serviços de limpeza urbana sendo feita diretamente pelas prefeituras e já apresentando uma série de deficiências, atrasos, e a iniciativa privada, então esses empresários passaram a atuar nesse setor e entenderam que a melhor forma de avançar e demonstrar justamente as vantagens, os benefícios desta atuação da iniciativa privada seria através de uma associação. Desde então, a Abrelp vem desenvolvendo ações concretas na defesa desse setor, na promoção das melhores práticas. Em 1994, a Abrelp foi eleita a representante no Brasil da ISVA, da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, portanto, passando a ter acesso às principais tendências mundiais, às tecnologias que foram sendo desenvolvidas, a questão da sistemática para uma melhor prestação dos serviços de gestão de resíduos sólidos e o que trouxe justamente um diferencial para a nossa entidade, que é esta liderança no setor em termos de avançar rumo a uma gestão adequada de resíduos, a um maior aproveitamento dos materiais, a práticas sustentáveis, e a gente passou de uma forma muito efetiva a atuar nas diversas frentes aqui no Brasil, seja na construção da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi sancionada em 2010, na construção dos modelos mais apropriados de gestão de resíduos, de prestação desses serviços, aí a própria construção de sistemas e operacionalização para a logística reversa, mais recentemente com projetos de combate ao lixo no mar, com projetos de avanço na economia circular, acordos de cooperação com diversos órgãos públicos. Através de um deles, estamos auxiliando o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal, a elaborar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a estratégia do país neste sentido, com programas de capacitação para os gestores municipais, para que esses gestores possam compreender melhor o seu papel e como implementar as novas diretrizes da nossa legislação. E eu diria, para finalizar, com a publicação do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, que é o principal documento, a referência de dados para a gestão de resíduos no Brasil. Começamos em 2003 e anualmente publicamos este documento com dados atualizados, com dados comparativos, com tendências e realmente trazendo aí uma contribuição efetiva para todo aquele que pretenda atuar nesse setor. A ISVA é a Associação Internacional de Resíduos Sólidos.
é a principal entidade que trata do tema resíduos sólidos no mundo. Nós costumamos brincar internamente entre os nossos pares que a ISVA é a ONU dos resíduos sólidos, é a ONU dos lixeiros, falando no termo popular. É uma entidade que tem sede em Roterdã, na Holanda, e membros em 79 países do mundo. E desenvolve aí projetos com base técnica, com base científica, para avançar nesta temática da gestão de resíduos sólidos. Temos parceria diversas com os programas da ONU, com a União Europeia, com o Banco Mundial, e justamente com publicações que se tornam ali a referência nas metodologias e no conhecimento do setor. A ação da ISVA, a base, vamos dizer assim, da ação da ISVA vem dos grupos de trabalho temáticos que nós temos. São 10 grupos de trabalho temáticos sobre os diferentes assuntos da gestão de resíduos. Então, temos um grupo de trabalho sobre aterros sanitários, um grupo de trabalho sobre recuperação da energia de resíduos, um outro sobre minimização e reciclagem, grupo de assuntos legais, tratamento biológico. Então, 10 temas e forças-tarefa sobre assuntos específicos, como, por exemplo, uma força-tarefa sobre economia circular, uma força-tarefa sobre lixo marinho. Então, trazendo essas dinâmicas. E eu gostaria de destacar aqui na nossa conversa um projeto, daí já numa linha mais social que a ISVA tem, que é justamente o projeto de bolsa escolar para crianças e jovens que trabalham em lixões ao redor do mundo. A ISVA tem este programa para financiar os estudos dessas crianças e desses jovens, dar um apoio financeiro para as famílias, para que essas crianças e jovens possam deixar esses lixões, para que possam justamente ter um ensino adequado e desenvolver as suas carreiras. Estamos presentes com este programa já em 6 países, que realmente nos dá muito orgulho de perceber que, além deste papel técnico da ISVA, também temos um papel social de dar dignidade para essas crianças, para esses jovens, e uma expectativa de um futuro melhor, através do ensino, através da educação e não do trabalho em condições degradantes no lixão. O que nós percebemos, Vivian, é que justamente existe uma grande parcela da população mundial que ainda não conta com serviços básicos da limpeza urbana. O dado da ISVA, num projeto junto com a ONU, dá conta de que 2 bilhões de pessoas no mundo não têm sequer serviço de coleta de lixo. E 3 bilhões de pessoas no mundo têm o seu resíduo encaminhado para locais inadequados, os lixões a céu aberto, que são os principais focos de poluição contínua no nosso planeta. Trazendo este dado para o Brasil, o panorama mais recente da Brelp mostrou que 1 em cada 12 brasileiros não tem serviço de coleta de lixo na sua casa, e temos mais de 40% dos resíduos gerados no país indo parar em locais inadequados. E aqui no Brasil, o cálculo da Brelp mostra que 77 milhões de brasileiros têm problemas de saúde causados por conta dessa destinação inadequada de resíduos sólidos. Então é um problema grave, é um problema ainda presente praticamente no mundo todo, ou principalmente nos países em desenvolvimento, e que precisa ser reparado. Neste sentido, o que nós temos desenvolvido, tanto pela Brelp como pela ISVA, é tentar assegurar o serviço de gestão de resíduos sólidos como um direito humano básico,
sensibilizar as nossas autoridades de que este serviço tem que ser prestado, tem que ser provido da maneira adequada. E temos pela ISVA um projeto importante, que é o combate aos lixões, que é justamente o compromisso de apoio no fechamento dos 50 maiores lixões do mundo. E nos dá muito orgulho ter tido a chance de iniciar este projeto com o fechamento do lixão da Estrutural em Brasília, na nossa capital federal, que no mapa desses 50 maiores lixões do mundo foi apontado como o segundo maior. E nós conseguimos, então, ali com a parceria junto ao governo do Distrito Federal, com ações estruturadas, com a conjunção de esforços por diversas entidades, aplicar as orientações da ISVA deste programa e conseguimos, então, fechar esse lixão a céu aberto em Brasília. Esse programa teve continuidade no exterior. Agora, recentemente, conseguimos aqui para a nossa região da América Latina, no Fórum de Ministros do Meio Ambiente da América Latina e Caribe, que aconteceu em fevereiro de 2021, ter como uma das decisões prioritárias deste fórum de alto nível o compromisso pelo fechamento de todos os lixões da nossa região até 2030. Com base novamente neste roteiro preparado pela ISVA e com o apoio de uma coalizão voluntária pelo fim dos lixões. Então nós estamos avançando nessa agenda de assegurar uma prestação de serviços básica. Do outro lado, vamos dizer assim, na outra ponta, um trabalho da maior importância é justamente aquele que busca aumentar a recuperação do potencial dos resíduos sólidos, seja através da reciclagem, transformando esse resíduo como matéria-prima, seja através da recuperação da energia desses resíduos sólidos, seja através da transformação biológica, utilizando principalmente matéria orgânica ali, como para melhoria do solo, para fertilização do solo, como justamente as melhores práticas indicam. Então, nós temos, de um lado, trabalho para assegurar uma destinação adequada, para acabar com a poluição e com os problemas causados pela má gestão de resíduos sólidos, e do outro lado, com a recuperação do potencial de resíduos sólidos, e aí esta recuperação como viabilizadora de emprego e renda, como uma impulsionadora da recuperação econômica que todos estamos planejando após esta pandemia. O mundo está dizendo que a recuperação pós-Covid vai ser uma recuperação rumo à sustentabilidade, vai ser a recuperação verde, vai ser a recuperação da economia circular. E aí, para que isso aconteça, para que esta recuperação seja efetiva e seja duradoura, o setor de resíduos sólidos é um dos pilares, porque é o setor que consegue atuar junto a todos os demais atores, fornecendo, como disse, matéria-prima, fornecendo energia renovável, fornecendo condições para melhoria da qualidade do solo e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Então, é esse o valor que nós precisamos dar para o nosso setor, e eu tenho certeza que a ETIS vai ser uma das plataformas da maior relevância para que consigamos fazer essa mudança e tornar possível esta recuperação tão desejada por toda a nossa sociedade. E eu costumo dizer o seguinte: a geração de resíduos sólidos é uma ação inerente à nossa vida em sociedade. E a solução para uma melhor gestão de resíduos sólidos também deve ser uma ação inerente à nossa vida em sociedade. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é que se cada um começar com uma ação
pequena mesmo, num primeiro momento, dentro de casa, separando os seus resíduos, encaminhando para a coleta seletiva, olhando realmente o volume de resíduos gerados e tentando diminuir, vai ser uma ajuda muito grande para todo o sistema que funciona nas nossas cidades. E, como mensagem da ISVA, que eu costumo trazer, esta causa é pelas pessoas e não pelos resíduos. Então vamos fazer a nossa parte, que a gente consegue mudar este quadro que ainda é negativo atualmente. Muito obrigada, Dr. Carlos Silva, presidente da ABRELP e da ISVA, parceiras especiais nessa jornada ambiental ETIS. E agora vamos conversar com o deputado federal, Dr. Rodrigo Agostinho, presidente da Frente Parlamentar Ambiental. Seja muito bem-vindo, deputado. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu trabalho com o meio ambiente desde a adolescência. Eu, quando criança, adorava bichos, plantas, enfim, passei, enfim, minha infância no quintal e isso acho que foi me marcando, enfim, acabou me desenhando como uma pessoa que gosta de natureza, enfim, e eu acho que foi uma escolha que eu fiz e que eu não me arrependo. Eu, na adolescência, comecei a escrever cartas para as organizações que trabalham com o meio ambiente, comecei a me voluntariar, enfim, participei de muitas entidades, como a Fundação SOS Mata Atlântica, o Greenpeace. Com 16 anos, resolvi montar uma organização na minha cidade. Minha cidade é uma cidade boa, uma cidade com 400 mil habitantes, mas a sociedade civil não estava organizada para lutar, enfim, para defender a natureza, o meio ambiente. E aí eu comecei a trabalhar numa organização, junto com amigos. Essa organização começou a trabalhar a recuperação de um rio, o Rio Batalha. Esse projeto foi crescendo, a gente plantou mais de 1 milhão de árvores ao longo desse rio e, enfim, a gente foi construindo uma série de outros projetos. Num determinado momento eu entendi que para continuar trabalhando na área ambiental eu teria que fazer algumas opções e uma delas seria a possibilidade de trabalhar a questão ambiental dentro da política. Então, fui candidato a vereador a primeira vez com 18 anos, depois, na primeira eleição, faltaram um pouco mais de, enfim, aproximadamente uns 12 votos para ser eleito. Aí fui terminar a faculdade, enfim, e continuei lutando muito pelo meio ambiente. Me formei, acabei sendo eleito vereador, fui vereador 2 mandatos, depois eu fui prefeito 2 mandatos e agora eu estou aqui. Mas sempre trabalhando também com a questão ambiental, sempre defendendo aquilo que eu acredito. E hoje eu estou presidindo a Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso. E essa semana a gente teve um embate muito pesado, porque o agronegócio e outros setores econômicos, enfim, acabaram aprovando um projeto de lei muito ruim para a área ambiental, que é uma nova lei de licenciamento. Nos 2 primeiros anos desse mandato, que eu presidi a Comissão de Meio Ambiente, a gente conseguiu aprovar 70 projetos de leis ambientais. Então foi uma produção grande, foi um número muito grande de audiências públicas, então a gente conseguiu trazer os grandes temas para dentro da Câmara dos Deputados. Nós debatemos acidentes como Mariana e Brumadinho, o acidente do óleo, o problema do desmatamento da Amazônia, a destruição do Cerrado, as queimadas do Pantanal, enfim, os principais temas a gente levou para dentro da comissão, o problema do lixo, o problema da falta do saneamento, as questões ligadas às mudanças climáticas. Então, a comissão e a frente parlamentar, são papéis distintos. Na comissão, que agora eu acabei de deixar a presidência, a gente vota os projetos de lei e faz as audiências públicas, e
na frente parlamentar, a gente atua de uma outra forma, né? A gente atua no engajamento dos deputados, no engajamento da sociedade, no diálogo com a sociedade, para entender o que é melhor, qual é o melhor caminho para a gente continuar seguindo, enfim. Qual é o melhor caminho de sociedade. O Brasil é um dos países, um dos poucos países do mundo, onde nós temos ainda altas taxas de desmatamento. Nós precisamos ter política pública para isso, nós precisamos fortalecer os órgãos ambientais, nós precisamos fortalecer a sociedade civil, nós precisamos garantir direitos de comunidades indígenas e tradicionais. Então, a Frente Parlamentar acaba atuando muito no engajamento das pessoas, para que as pessoas possam, de fato, se envolver nessas questões e ajudar no debate dos projetos, né? Muitas vezes a gente tem um problema que as políticas públicas no Brasil acabam sendo feitas por pessoas que não estão lá envolvidas com a sociedade, não sabem o que tá de fato acontecendo, né? É importante sempre ouvir a população e construir as políticas de forma participativa. A gente tem um grande desafio, antes de mais nada, de entender que o Brasil tem, sim, uma legislação ambiental, mas essa legislação tem lacunas, né? Falta alguma coisa para que a gente consiga ter políticas públicas mais eficientes. Então, provavelmente, os projetos mais importantes na Câmara dos Deputados são aqueles que atuam em duas áreas específicas. Uma é no incentivo para que as políticas de comando e controle de fato aconteçam e a gente reduza a impunidade. A impunidade ambiental acontece em todos os sentidos. O caçador que é pego com a caça simplesmente vai para casa. O traficante de animais que é pego, às vezes, com milhares de pássaros, com um monte de animal dentro do carro, e esses animais acabam indo para um centro de triagem e o traficante acaba indo para casa. As pessoas desmatam milhares e milhares de hectares e não acontece absolutamente nada. Então, tem um pacote de projetos, vários eu sou o autor, para aumentar as penas dos crimes ambientais. Mas só isso resolve? Não. Nós precisamos também de uma política de incentivo para manter a floresta em pé. E aí entra mais um outro pacote de projetos de incentivos à economia da floresta. A floresta tem que valer mais em pé do que no chão. Nós aprovamos já um projeto muito importante, que é o projeto do pagamento por serviços ambientais, das pessoas que têm uma floresta, as pessoas que conservam uma floresta, poder receber alguma coisa por isso, as pessoas que trabalham com a restauração poder receber recursos, mudas, enfim, o que for necessário para poder fazer a restauração. Nós aprovamos também o Protocolo de Nagoya, que é um outro projeto importante, que remunera as comunidades tradicionais e indígenas pelo seu conhecimento tradicional, quando da exploração da biodiversidade. E estamos trabalhando agora uma série de outras medidas, né? Estamos trabalhando um projeto de mercado de carbono, um projeto transformando as florestas em ativos econômicos que possam ser negociados, projetos relacionados a exploração sustentável das florestas pelo turismo, exploração de castanha, de alimentos como o açaí, enfim, projetos que valorizem a floresta. Eu acho que essas são duas estratégias importantes. Existem projetos tramitando na Câmara também sobre a questão de resíduos sólidos, acordos internacionais que o Brasil assinou, mas a Câmara ainda não ratificou, como a emenda de Kigali. Estamos produzindo material importante sobre a questão de mudanças climáticas. O Brasil, no final do ano, vai ter que apresentar alguma coisa na Conferência de Mudanças Climáticas da ONU, que vai ser realizada em Glasgow, na Escócia. Então, estamos produzindo uma política sobre mudanças climáticas. Eu tenho um projeto incluindo na Constituição Federal o direito das pessoas a um meio ambiente seguro e equilibrado. E a gente tem um outro desafio muito grande, que é garantir os recursos para que essas políticas públicas aconteçam, né? O orçamento ele é aprovado na Câmara, então a gente sempre fica lutando. E um desses orçamentos muito importantes é o orçamento da área de educação e da área de educação ambiental. Nós temos uma lei no Brasil que instituiu uma política nacional de educação ambiental.
É um tema muito importante, nós precisamos engajar a população, nós precisamos mudar o comportamento das pessoas e a gente precisa que existam recursos necessários para isso. As pessoas precisam entender a importância da questão ambiental e as pessoas precisam mudar o comportamento. Não basta ser uma educação meramente informativa. Nós precisamos desenvolver nas pessoas as habilidades necessárias para que haja o enfrentamento de todos esses desafios da sustentabilidade. Então, a gente tem lutado para colocar recursos no Ministério da Educação e no Ministério do Meio Ambiente na área de educação ambiental. Nós lutamos muito quando o Ministério do Meio Ambiente resolveu acabar com a Secretaria de Educação Ambiental e agora nós estamos trabalhando uma estratégia de colocar os recursos nos projetos orçamentários que tramitam. Todos os anos são votados pelo menos 3 matérias orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E a gente precisa ter o recurso. A Lei de Educação Ambiental a gente tem, a gente não faz educação com leis, né? Mas as leis são importantes, são uma ferramenta pedagógica muito importante e que a gente precisa trabalhar isso, nós precisamos engajar a sociedade de certa forma. Eu entendo que tem um conjunto aí de situações, né? Os órgãos ambientais precisam ter a estrutura necessária para enfrentar os problemas, né? Então, nós precisamos que haja um fortalecimento das estruturas ambientais. Nós vamos que a gente possa avançar do ponto de vista de uma política pública ambiental para as cidades, para os estados, Distrito Federal e para o governo federal. Nós não temos mais uma política ambiental sistematizada, colocada no papel, um plano nacional de meio ambiente, isso não existe. Você tem estratégias importantes para algumas áreas, como a área de resíduos sólidos, mas faltam os recursos necessários. Agora houve uma decisão de se implantar um novo marco regulatório do saneamento, que busca atrair investimentos privados para o setor de saneamento, mas de maneira geral faltam políticas públicas consistentes. O mesmo desmonte que a gente vem assistindo da estrutura ambiental no governo federal está acontecendo nos estados, no Distrito Federal e em muitas cidades. Simplesmente para economizar, a estrutura de meio ambiente está sendo deixada de lado. Quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala na qualidade da comida que a gente coloca no prato, se vai ter mais veneno, se vai ter menos veneno. A gente fala da qualidade da água que a gente bebe, a gente fala da qualidade do ar que a gente respira, a gente fala do clima, a gente fala de uma série de atributos importantes que são essenciais à nossa sadia qualidade de vida, né? E aí entra também um papel importantíssimo da sociedade. Se a sociedade não estiver educada, se a sociedade não estiver consciente, se a sociedade não conseguir desenvolver as habilidades necessárias para enfrentar todos esses desafios com muita criatividade, a sociedade civil também não vai cobrar o poder público para que essas políticas ambientais aconteçam. Então a gente tem aí um desafio, né? Nós precisamos que o poder público esteja preparado, que o poder público faça esse papel de conscientização, e a gente precisa também que a sociedade esteja preparada para poder cobrar, para poder fazer esse enfrentamento, para mostrar, enfim, para o poder público a importância desse tema. O Brasil tem 20% das espécies vivas do mundo, né? É a maior biodiversidade conhecida do mundo. Para muitos grupos ainda falta pesquisa, né? Provavelmente quase de 10 a 15% das aves do Brasil não são conhecidas, né? Então, assim, tem muito conhecimento ainda pela frente e a gente tem que tratar essa biodiversidade à altura, né? Um Brasil que tem 12% da água doce do mundo, um país que tem todas essas riquezas naturais, 6 biomas terrestres, né? O Pampa, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia e a Caatinga, mais um sistema costeiro e marinho maravilhoso, né? Precisa ter uma política ambiental séria. Então, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Bem, antes de mais nada, as pessoas podem fazer muito pelo meio ambiente também, no ambiente que vive, né? As pessoas que moram em cidades, as pessoas podem ter práticas mais sustentáveis, as pessoas podem separar seu lixo para coleta seletiva, as pessoas podem economizar energia elétrica, as pessoas podem economizar água, as pessoas podem plantar uma árvore em frente de casa, enfim, as pessoas podem ter atitudes sustentáveis, né?
Quando a pessoa vai no supermercado, ela pode escolher um produto que tenha uma certificação, um produto orgânico, um produto que respeita a natureza, um produto de limpeza menos agressivo. Então, as pessoas no dia a dia, na vida das pessoas, as pessoas podem fazer muita coisa. As pessoas que moram no campo, as pessoas que moram na floresta, as pessoas também podem ter uma responsabilidade maior com a questão ambiental. A pessoa que é um pescador, ela não precisa pescar todos os peixes do mundo, ela tem o dever de respeitar os períodos de reprodução dos animais. As pessoas que plantam podem ter uma produção agrícola mais sustentável, com menos veneno, ou uma produção totalmente livre de venenos, né? As pessoas podem trabalhar uma integração de uma lavoura com uma floresta. Então, assim, as pessoas podem fazer muita coisa. Então, não basta só esperar que o governo faça algo por nós, faça algo por você, né? É muito importante que a própria sociedade mude seus hábitos, né? Que as pessoas entendam que se a gente está numa época de mais seca, não é para fazer fogueira, não é para colocar fogo no mato, não é para botar fogo na floresta. A gente precisa que a sociedade entenda que, de maneira muito próxima, muito própria, a questão ambiental precisa ser levada a sério, e isso está na mão de todos nós, seja a sociedade ou o governo. Todos nós somos responsáveis. Muito obrigada, deputado federal Rodrigo Agostinho. Agradecemos imensamente o espaço em sua agenda e essa disponibilidade de somar esforços nesse Dia Mundial do Meio Ambiente para transmitirmos um pouco da sua jornada, da sua trajetória e dos principais desafios que a política do país atravessa para promovermos um meio ambiente cada vez mais seguro, protegido para toda a nossa população, sociedade e preservação e conservação do nosso meio ambiente. E chegamos ao final da nossa primeira jornada ambiental ETS. Essa será a primeira de muitas jornadas e agora iniciamos uma nova fase, um novo momento. Esperamos ter contribuído aqui com muitos diálogos, reflexões, conversas e iniciativas que façam valer a nossa voz, que façam valer atitudes diferenciadas e que especialmente nos façam refletir sobre o nosso papel em nossa sociedade, em nossa comunidade e em nosso mundo. O futuro do nosso planeta e do nosso meio ambiente está em nossas mãos. Agradecemos a todos que participaram, que compartilharam nossa mensagem e que ajudaram a construir uma jornada construtiva e propositiva. Sua parceria fez toda a diferença nessa missão. Agora, siga as nossas redes sociais, acompanhe as nossas mensagens e conheça o nosso site. Preparamos um site, um portal repleto de notícias, entrevistas, artigos e reportagens com muito cuidado para transmitir mensagens de líderes, parceiros, profissionais que atuam nos diversos segmentos e como suas profissões ou suas áreas impactam ou ajudam na conservação e proteção do nosso meio ambiente. É preciso refletirmos sobre tudo o que está acontecendo e principalmente agirmos. Afinal, um mundo cada vez melhor depende de nossas atitudes. E chegamos ao fim dessa jornada e quero agradecer a atenção de cada um de vocês. E que peço que deixe aqui o seu comentário sobre o que mais gostou e principalmente qual atitude que você tomou a partir desse momento. Vamos juntos, vamos nessa, vem com a ETS.